Boa noite a todos, né, e a todos, agradecer a presença, né, de todos vocês aqui presencialmente, mas também agradecer aos nossos internautas, né, aos colegas que vão estar assistindo essa palestra brilhante na noite de hoje. Me chamo Rafael Monteiro, trabalho aqui no CRA, na assessoria da presidência, do Wagner Siqueira, né, que pediu para agradecê-los, sim, em casa, completamente em casa, agraciados por nós. Mas essa noite, na verdade, a gente veio aqui, né, para ouvir o nosso amigo Emerson, enfim, mas dizer da alegria, da importância do Conselho estar fazendo esse primeiro evento com a FUCAP, né, uma instituição que assinou um convênio de parceria com o CRA. Acho que a gente não pode parar por aqui, né, presidente? Continuar desenvolvendo outras palestras, seminários, quem sabe cursos, enfim, mas a gente precisa sempre pensar no desenvolvimento, na capacitação, não só dos nossos profissionais em administração, empresas, mas aos nossos estudantes também. Eu sempre costumo dizer que a gente precisa cuidar sempre da nossa semente, né, para que possa virar um grande fruto, que são os profissionais que vão levar o nome da profissão no mercado de trabalho. O CRA, ele sempre que pode, e sempre que desenvolve eventos como esse, ele está preocupado com vocês, né, volto a reforçar na capacitação, no treinamento de vocês. Semana passada tivemos aqui um evento também brilhante, um simpósio de perícia, tivemos Congresso Mundial em Administração dos Países Lusófonos, e a gente não vai parar com isso. Então, eu sempre quero deixar o recado a vocês, que fiquem acompanhando as nossas mídias, né, não só o site, mas todas as mídias sociais, para que vocês possam sempre estar participando dos eventos do Conselho. Tá? Quero passar também aqui a palavra, né, e agradecer já ao nosso presidente da FUCAP, Valsemiro Nossa, pela presença, acho que vai abrilhantar mais ainda o nosso evento. E, claro, né, desfrutem bastante, para a gente estudar um pouquinho de marketing esse evento após pandemia, um tema super importante, né? As pessoas, às vezes a gente fala assim, acabou a pandemia. Não acabou 100% não, né? A gente está ainda vivendo um resquíciozinho, mas eu acho que o tema é extremamente importante. Eu acho que isso vai ficar aí gravado na CRA Play, e os colegas que não puderam participar vão poder desfrutar depois desse brilhante conhecimento. Então, presidente, queria também saudá-lo aqui, e que você pudesse dar uma palavrinha aqui para os nossos colegas. Obrigado mais uma vez. Tá certo, obrigado. Bom, boa noite a todos. Eu sou o professor Valsemiro, né, sou o atual presidente do Grupo FUCAP. Né? O Grupo FUCAP tem a sede em Vitória, Espírito Santo, temos uma filial aqui no Rio de Janeiro, outra no Maranhão, Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, e também Brasília. Então, são 5 locais que a gente tem unidades. A FUCAP é uma escola de negócios, né, uma business school. Nós temos cursos lá de administração, de contabilidade, de economia, agora direito voltado ao meio empresarial e também ciência de dados para negócio, que começa agora em 2024. Isso em nível de graduação. Mas depois temos vários MBAs, muitos deles na área de gestão, mas temos também mestrado e doutorado em contabilidade e em administração. Né? E o doutorado e o mestrado são tanto o acadêmico e temos também o profissional. Então, temos 2 versões de mestrado e doutorado. Aqui no Rio de Janeiro, nós começamos com o mestrado em contabilidade, lá em 2014, isso foi evoluindo. Hoje nós temos também um mestrado em administração, mestrado profissional, né, em contabilidade e administração. Então, estar aqui no CRA é um privilégio para nós, no sentido de estreitar realmente essa relação aqui com esse público de administração, né, que tão necessários né, para as empresas de forma geral, aí, e cada vez, né, precisamos de pessoas que consigam realmente resolver problemas. Né? Empresas têm problema todo dia, toda hora, a gente precisa de pessoas bem qualificadas. Mas a palestra não é minha, é do professor Emerson, né? Eu vou finalizar aqui, e eu queria aproveitar, eu trouxe aqui um livro, é um outro livro que nós produzimos lá, dos 20 anos da FUCAP. Né? A FUCAP está com 23 anos, eu sou um dos fundadores, junto com o professor Aridelmo. Então, nós escrevemos essa história aí do que aconteceu nos 20 primeiros anos, um pouquinho da minha história, da dele também, e eu trouxe essa unidade aqui para a gente presentear aqui o CRA, e eu queria que você levasse lá para o nosso presidente Wagner, né? Poder deixar aí na biblioteca de vocês, e que vocês possam ver, ler, enfim. A FUCAP sempre teve uma preocupação muito forte de aproximação com o mercado, então a gente sempre buscou
ter uma conexão direta com o mercado para entender bem qual é o problema que tem lá no mercado, que eu preciso realmente tratar ele em sala de aula, de forma que em 2020, 2021, nós inauguramos lá na Unidade Vitória um hub de inovação dentro da escola. Hoje nós temos 16 CNPJs, 16 empresas instaladas dentro da escola e que é laboratório para todos os alunos que lá estudam. Então, os alunos, as disciplinas, os casos que eles discutem lá são casos reais que vêm lá da empresa, discute e eles devolvem a solução para a empresa para ela implementar de forma geral. E esse hub também, pelo nosso planejamento, pelo nosso projeto, já era para estar aqui no Rio de Janeiro também, mas pela pandemia nós tivemos que atrasar um pouco quase todo o planejamento, mas a ideia é que, pelo menos nas 5 unidades que eu falei no início aqui, nós teremos também um hub de inovação aqui na unidade de Rio de Janeiro, e queremos sim que isso tenha uma parceria muito forte aí, né, com o Conselho Regional de Administração, com contabilidade, com economia, enfim, quem puder agregar nisso para que a gente possa levar para a comunidade, né, toda essa comunidade, esse aprendizado, esse conhecimento e essa transformação social necessária. Tá certo? Então, obrigado aí. Devolvo aqui para você, passo o livro aqui para você e passe lá para o Wagner, né, para que ele possa depois olhar e colocar aí na biblioteca de vocês. Obrigado. Tá certo. Depois da abertura, né, Rafael, o professor Valsemir, para nós é uma grande satisfação. Eu sou o professor Emerson, sou professor da FUCAP, diretor acadêmico atualmente, pesquisador do CNPq. E eu vim contar uma história para vocês, na verdade. Esse livro foi uma história interessante, porque nós vivenciamos aí uma realidade que nunca ninguém de nós tinha vivenciado. E eu usei esse momento para fazer um grande aprendizado, né, a partir das experiências que eu vim acumulando. Pelo meu sotaque, já perceberam, né, que eu sou do Sul, né, mas eu sou mineiro de nascença, apesar de, né, for um acidente. Né, eu cresci em Curitiba, então tenho um sotaque bem paranaense mesmo. E lá eu comecei a minha carreira profissional. Eu fui trabalhando na Danone, né, Danoninho, né, o pessoal gosta disso, né? E trabalhando na Danone vários anos, primeiro como supervisor de vendas, depois como gerente em Santa Catarina, quando eu fui transferido para lá. Morei lá morei 15 anos. Teve um período que eu fiz uma pós-graduação, e nessa pós-graduação isso acabou resultando num programa de treinamento de vendedores. Porque eu, como gerente, que era gerente de vendas, né, eu tinha muita dificuldade de contratar vendedores, e grande parte dessa dificuldade estava relacionada à formação desse pessoal. E nessa pós-graduação que eu fiz, eu montei esse programa de treinamento. Esse programa de treinamento virou um curso técnico em vendas, e só aí que eu me tornei professor. Então, eu não tinha essa pretensão ou esse planejamento de ser professor desde o início, ou aquele sonho. Não, eu me tornei professor quase que por acaso. E aí comecei no curso técnico passei a dar aula também na graduação, e aí o pessoal me cobrou o mestrado. Né? E eu falei assim, puxa, mas mestrado, eu nunca tinha pensado em fazer um mestrado, não estava na minha ideia fazer mestrado. Foi quando eu fui atrás de mestrado e entrei no mestrado lá na Universidade Regional de Blumenau, obviamente, perto, eu morava em Joinville, né? Então, ali muito pertinho, eu comecei. E o mestrado mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida porque ele mudou a minha forma de pensar. Eu comecei a enxergar um mundo que eu não sabia que existia. Que era todo esse mundo científico, a pesquisa científica, o conhecimento, a geração de conhecimento. Eu não sabia de nada disso, eu era um prático. Até aquele momento, eu era um cara de mercado. Né? E aí eu falei, nossa, que coisa legal. E eu achei tão legal esse negócio que eu resolvi fazer o doutorado. Eu falei, vou terminar o mestrado, vou fazer o doutorado. E terminei o mestrado em dezembro de 2007, lembro bem, em fevereiro de 2008 estava no doutorado. E foi uma coisa engraçada, porque eu comecei a fazer o doutorado na Católica, em Curitiba, também ali perto de Joinville, e depois veio um convite para eu fazer o doutorado fora do Brasil. Era outra coisa que absolutamente não estava planejada. Eu comecei, olhei, avaliei, falei, sabe uma coisa, eu vou. E fui fazer meu doutorado em Portugal. E foram 3 anos lá, eu fui para lá para fazer o doutorado. Eu lembro que quando eu embarquei no avião, eu falei, eu só volto para o Brasil doutor. Enquanto não for doutor, não volto. Né? E passei 3 anos lá, foi uma experiência fantástica, conheci um outro mercado, uma outra realidade.
eu comecei a entender melhor como que funcionava o Brasil, como que funcionava o mercado brasileiro e, ao mesmo tempo, entender como é que funcionava o mercado europeu. Foi uma experiência realmente incrível. E aí, quando eu volto para o Brasil, já doutor, daí eu falei, não, agora parece que eu tenho que seguir aquilo que parece ser a minha vocação de professor. Né? Então, no período que eu estava no curso técnico né, e dando aula na graduação, eu montei uma rede de lojas, que foi o que me sustentou no exterior durante esse período. Quando eu volto, aí eu arrendo as lojas, depois eu acabo vendendo, né, e assumo essa disposição de ser exclusivamente professor, pesquisador, desenvolver conhecimento, conhecer. Eu sempre fui um cara muito curioso. E se tem uma área que é legal, é a área de marketing. Porque ela é uma área que você enxerga facilmente o que está acontecendo se você tiver algum treinamento. E porque você tem que entender de mercado. Afinal de contas, quando você é um cara de marketing, e aí inclui-se vendas, porque tem gente que separa. Não é verdade. Vendas está dentro do marketing. Faz parte do marketing. Né? E quando você está no marketing, o teu olhar é para o mercado, é para cliente. Você está olhando o cliente. Então, eu sempre fui um cara treinado para ficar olhando o cliente. Então, qualquer negócio que eu vejo, eu falo, quem que é o cliente disso aqui? Quem que é o cliente disso aqui? E eu sempre me treinei para tentar olhar exatamente quem é o cliente. Por quê? Por que o cliente é tão importante? Porque é ele quem financia qualquer empresa. 100% do dinheiro de uma empresa sai do bolso dos clientes. Então, se você não tem cliente, você não tem dinheiro. E daí não adianta você ter as melhores práticas de gestão de pessoas, não adianta você ter os melhores gestor financeiro do mundo, não adianta você ter os melhores processos. Você não tem cliente, você não tem negócio. Então, esse é o primeiro problema de qualquer empresa, ter cliente. Se eu tenho cliente, o resto é de um jeito. Né? E, sob essa perspectiva, como gerente, como empreendedor, como professor, eu falei, puxa vida, né? é um cuidado que o mercado tem que ter. Né? E o Brasil, como um mercado emergente, um mercado ainda em desenvolvimento, ele tem muitas coisas que ele não percebe. E talvez vocês, como consumidores e clientes que são, muitas vezes percebem que as empresas muitas vezes maltratam os clientes, não cuidam como deveriam cuidar, não dão a atenção devida, não é isso? Essa é a realidade do mercado. E aí, né, olhando para isso, foi que eu falei, não, eu vou me dedicar a entender exatamente essa perspectiva do cliente, entender como que dá essa relação empresa-cliente, vendedor-cliente, porque é isso que interessa. E aí, quando eu retorno para o Brasil, né, eu sou contratado pela FUCAP, recebo esse convite da FUCAP, foi um convite muito interessante. Eu, particularmente, também não tinha planos de ir para Vitória, morar no Espírito Santo, né, onde já estou há 12 anos. Né, e para mim foi uma grata surpresa conhecer o projeto da FUCAP e entender exatamente o que a FUCAP buscava. E aí eu entrei nessa história, né, e entrei de cabeça. Falar, vamos fazer a coisa acontecer. Então, para mim, não basta simplesmente chegar e dar aula e pesquisar. Não. Temos que fazer parte do negócio. Né? Eu não consigo ficar longe dessa perspectiva de cliente, né? Entendendo exatamente como que faz para sustentar essa operação. E isso veio acontecendo, tanto que em 2016 eu tive a grata satisfação de ter sido convidado para comandar a unidade de São Luís, do Maranhão, né? Que foi a segunda unidade, a primeira foi aqui no Rio, a segunda foi em São Luís, né? E aí eu fui para lá para fazer o quê? Para abrir mercado. Né? Quando você está chegando novo, quem que é o primeiro que você manda? Manda o vendedor. Né? E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou um vendedor. Porque a gente tem que ser vendedor. Independente do que você faça na vida, aprenda vendas. Porque isso sempre é útil. Né? E tem muita gente que fala, eu não sei vender, eu não nasci para vender. Aprende. Aprende. Eu também achava que não sabia. Né? Até que eu aprendi. E temos que aprender. E aí, vim me desenvolvendo, né, e chegamos num momento que é o momento que deu origem a esse livro, que foi o momento da pandemia. Quando a pandemia chega, né, nós percebemos uma realidade completamente diferente e completamente inesperada. Qual que era a situação? Vejam lá. O que mudou na vida das pessoas com relação à pandemia? Tudo aquilo que você não esperava. Você começou a trabalhar em casa, você começou
a não sair mais de casa, não ir mais no comércio. Você teve uma preocupação com o lugar ou com a sua moradia, né? Porque nós ficamos presos. Foi isso que aconteceu, né? Tudo bem. Agora, quando a realidade muda, a sociedade muda, né? E toda vez que a sociedade muda, o mercado muda. O mercado muda, o consumidor muda. Então, isso é um ponto que nós não podemos ignorar, né? Afinal de contas, durante a pandemia, alguns setores, como, por exemplo, turismo, eventos, aviação civil, sofreram uma barbaridade. Quer ver um exemplo interessante, né? Você vê como que a gente evolui na dificuldade, né? Foram proibidos, né, voos entre cidades, em vários lugares do mundo. Tá? Inclusive, não sei se você lembra, o Santos Dumont fechou, Congonhas fechou, o aeroporto estava fechado, os aviões todos no chão, né? E aí teve uma empresa na... Onde é que era? Não era na Coreia, acho que era na Tailândia, Indonésia, Japão, acho que era no Japão. Uma empresa de aviação civil que estava no Japão, estava sem voar, né? E ela resolveu fazer um voo onde você sai e chega no mesmo lugar. Né? Para quê? Para que as pessoas pegassem um avião e voassem e voltavam para o mesmo. Passou a ser um produto da empresa. Né? Ou seja, ela começou a vender uma passagem que você sai e volta para o mesmo lugar. Por quê? Simplesmente para as pessoas voarem, ter aquela sensação de que elas estão saindo. Né? Por quê? Porque a realidade mudou. Muitos muitos hotéis viraram lugares de acolhimento para doentes. Ou seja, a nossa sociedade mudou completamente. E essa mudança se refletiu no mercado. Especialmente para o comercial, para a área de vendas, o varejo foi um dos que mais sofreu. Por quê? Fecha as lojas, fecha shopping center, fecha restaurante, fecha todo mundo. E agora? Pô, nunca fiz delivery na minha vida. Vou ter que fazer delivery. Nunca tive rede social. Vou ter que ter rede social. E essa realidade foi o que me motivou a começar a entender o que estava acontecendo. Até a pandemia, eu era um espectador da rede social. Eu era um espectador. Eu simplesmente olhava, via o que estava acontecendo, como é que as coisas estavam funcionando. Mas ali eu senti que eu precisava, de alguma forma, transmitir para o mercado, para a sociedade, aquilo que eu imaginava, a partir dos vários estudos e experiências, o que seria um mundo pós-pandemia, porque um dia a pandemia ia acabar. Né? E aí eu contratei uma assessora de comunicação, que por acaso é minha filha, né, que assina junto comigo o livro, né, que é a Luísa Mainardes, que hoje é jornalista, né, formou-se em jornalismo. Contratei ela para ser minha assessora de comunicação. Falei, você vai me ajudar com as redes sociais. Eu vou produzir o conteúdo e você produz os posts e todo o trabalho de divulgação da rede social. E aí, discutindo com ela, jornalista, né? Jornalista é muito bom em fazer perguntas, é muito bom em estimular, né? Fazendo perguntas e começamos a desenvolver algumas temáticas. Né? Eu fazia os posts toda semana, 3 posts. Toda semana, rigorosamente, durante 15 meses, 3 posts. Né? Falando exatamente do mundo pós-pandemia. Porque falar da pandemia era falar do que estava acontecendo, isso já foi. Né? Nós precisávamos ver como que seria o futuro, como que eu vou projetar e planejar o futuro. E todas as empresas precisavam fazer isso. Foi nesse momento que a gente começou a pensar exatamente em marketing e vendas. Por quê? Porque o pessoal de marketing e vendas é o primeiro impactado quando você tem uma crise. E ele é o primeiro a ser chamado quando existe a crise. Né? Porque, afinal de contas, o primeiro elemento de uma crise é parar de entrar dinheiro, é diminuir a entrada de dinheiro. Né? E quem que faz entrar dinheiro? O pessoal de marketing, né? Incluindo a equipe de vendas. Então, esse pessoal, primeiro, é o primeiro que sente e é aquele que é chamado a resolver. Fala, ó, dá um jeito, se vira, põe gente para dentro. Precisamos fazer as vendas acontecerem, porque senão o dinheiro não entra, eu não consigo pagar minhas contas. E, lamentavelmente, muitas empresas ficaram pelo caminho durante esse período. Afinal de contas, né, elas não conseguiram desenvolver meios de obter recursos dos clientes para que elas pudessem sustentar suas operações. E várias empresas ficaram, várias empresas se endividaram, várias empresas fecharam, inclusive algumas empresas centenárias,
Né? Eu acredito que todos vocês conhecem aí, algumas empresas muito tradicionais que ficaram na pandemia. Né? Eu lembro, por exemplo, que eu estava vendo uma reportagem sobre os restaurantes que fecharam na Zona Sul do Rio de Janeiro, e vários deles com décadas de existência, que simplesmente não tinham outra opção que não fosse atender os clientes. Né? Quando chegou para fazer delivery, quando foi para fazer entrega, não estava preparado para isso. E ele acabou ficando pelo caminho. Né? E era justamente o pessoal de marketing e vendas que tinha que fazer esse trabalho acontecer. Afinal de contas, a responsabilidade do faturamento é dele. Né? Então, é essa perspectiva que mobilizou toda essa reflexão, que foram as várias postagens, durante 15 meses, refletindo sobre como seria, a partir de uma leitura da pandemia, como seria no pós-pandemia. O importante é que, nesse primeiro momento, eu percebi, né, a partir dos estudos, a partir da conversa com os alunos, a partir das pesquisas, a partir da conversa com o mercado, que seria necessário rever toda a operação comercial das empresas. Era necessário olhar mix de produtos, era formas de vender, formas de comunicar, preço. Mudou. As pessoas passaram a se virtualizar. E a virtualização, ela traz alguns componentes que não eram tradicionais dentro do mercado, né? Fazendo com que as empresas falem, opa, espera aí, eu tenho que rever toda a minha estratégia, tenho que rever inclusive eu tenho que rever os clientes que eu atendo. Né? E foi sobre esse escopo que nasceram essas 11 ações. Então, todos esses posts que foram feitos, né, eu lembro que eu propus as 11 ações no primeiro mês, cada post falando de uma, e depois, cada mês, eu vinha tratando das ações. No primeiro mês, falando de produto, depois falando de marca, de preço, e assim sucessivamente. Né? Organizando tudo isso aí. Depois eu juntei todo esse material e nasceu este livro aqui. Então, esse livro, na verdade, ele está todo escrito nas redes sociais. Mas não está organizado dessa forma, obviamente. Né? Tem algumas coisas que não estão lá, que foram complementadas depois, mas a ideia dele foi justamente essa. Né? Transmitir para as pessoas, para a sociedade, para o mercado, qual seria a realidade após a pandemia. Né? Afinal de contas, a pandemia, apesar de alguns resquícios, ela acabou. Nós já estamos numa realidade completamente diferente. Né? Nós não temos mais que usar máscaras, não temos mais que ficar preso em casa, mas sabe que até dá vontade de fazer um home office de vez em quando? Né? Sabe que eu até redescobri o prazer de cozinhar? Né? Sabe que até eu percebi que a minha casa não era tão confortável quanto eu imaginava? Ou seja, os comportamentos mudaram. E esse comportamento fez que as empresas tenham que pensar, né, sobre o que mudou e o que ela precisa se ajustar. O primeiro aspecto, sem dúvida nenhuma, é o mix de produtos e serviços. Sugestão, dica. O que eu faço para observar? Pegue as tuas vendas antes da pandemia e durante a pandemia e observe as diferenças de vendas de produtos e serviços antes e durante. Isso te ajuda a projetar o que virá depois. Porque o consumidor mudou e ele começa pelas escolhas dele. Né? Que faz com que algumas pessoas valorizem certos aspectos que elas não valorizavam antes. Quer ver um exemplo? Na Coreia, os cinemas fecharam. Todo mundo fechou o cinema no mundo inteiro. Né? E aí os caras estavam sem dinheiro. Obviamente, não tem ninguém que vá assistir filme, o dinheiro não entra. Não tem bilheteria. Né? O que eles fizeram? Começaram a alugar o cinema para jogadores de videogame, olha só, gamers, colocarem o jogo no telão e jogarem. É mole, cara? Cada ideia, né, cara? E isso ficou. Até agora eles já têm uma linha de serviço nessa perspectiva. Né? Quer ver uma outra coisa que também cresceu bastante? Horta caseira. Né? Eu falo, pô, mas eu moro num apartamento. Não, mas tem horta para apartamento. E
até coisa mais engraçada, tem horta que não precisa regar. É só a cada 30 dias que você põe um pouco de água lá, que ela não morre, não. Ela está lá. Né? Que você pode depois pegar o seu manjericão, sua couve, não sei o quê, para você fazer o seu próprio estrogonofe, o seu próprio prato, que é um dos prazeres que as pessoas redescobriram. Né? Ou seja, o mix de produtos e serviços mudou. E aí, claro, eu deixo aqui no livro algumas dicas de como fazer essa revisão, para que você possa, né, ajustar aquilo que vai ser o teu faturamento futuro. Né? Aquilo que é a origem. Veja, os clientes só são seus clientes porque você tem algo a oferecer. O que você oferece? Seus produtos e serviços. Né? Então, ele só vai comprar de você se tiver algo para entregar para ele. Senão, ele não vai entregar o dinheiro dele para você. E isso você tem que ajustar. Porque não adianta você oferecer alguma coisa que ele não vai comprar. Cara, é muito difícil de você vender para um cliente que não quer comprar. Né? O jeito mais fácil de vender é oferecer para aquele que quer comprar. Né? E, para isso, você tem que ter um produto que seja alinhado e ajustado com a realidade. E, em conjunto com isso, a tua marca. Por que a marca é tão importante? Porque a marca é um fator de decisão de compra. As pessoas compram por causa da marca. Né? Por exemplo, eu tenho lá uma loja de tênis. Eu tenho lá Adidas, Olímpicos e... Vamos pegar uma outra marca com menos notoriedade. Rainha. Não sei nem se existe ainda. Né? Deve existir, não sei. Né? Tudo no mesmo preço. Qual que a maioria das pessoas compram? Adidas. Elas compram Adidas por quê? Porque elas acham que a Adidas é melhor. É só por isso. Não fala, não, mas a Adidas é melhor. Bem, para conhecimento de vocês, a Adidas não fabrica absolutamente nada. A Adidas é uma empresa de licenciamento de marca. Não é uma empresa de material esportivo. É uma empresa de licenciamento de marca. É só entrar no site lá, entra no site lá da Adidas, lá está escrito lá. Né? A Adidas é uma empresa que aluga a marca Adidas. É isso. Ela virou isso. Ela já foi uma empresa de material esportivo, não é mais. Né? Por quê? Porque a marca é fator de decisão de compra. As pessoas compram por causa da marca. E aí, poxa, eu tenho que tratar a minha marca. Agora eu tenho que ver o quê? Qual é a visão que o mercado tem da minha marca? E quanto mais conexão eu tiver com os meus clientes, por exemplo, aspectos éticos, aspectos sociais, né? Geração de mídia espontânea. Para mim, o melhor exemplo de marca que ficou na cabeça das pessoas foi a tal da vacina do coronavírus. Não é isso? Né? Qual que vocês tomaram? Qual? Fala aí, uma marca de vacina. Né? Pfizer. Né? Que mais? Né? Isso, AstraZeneca, Coronavac, não sei o quê. A gente sabia os nomes das marcas das vacinas. Tá, qual que é a marca da vacina de BCG você tomou? Ou de sarampo? Sabe Deus, diabo, quem fez esse negócio? Não é isso? Mas a da... Está vendo? O que nós temos que gerar? Mídia espontânea. Né? Quer ver uma empresa que é conhecida por todo mundo e fez zero de propaganda? SpaceX. Né? Sabe aquela que manda os foguetes para o espaço e traz de volta o foguete? Elon Musk. Né? São empresas que trabalham a sua marca sem necessariamente gastar rios de dinheiro com comunicação. E esse trabalho nós precisamos fazer. Ou seja, construir a nossa marca, por quê? Porque as pessoas escolhem por causa da marca. E eu tenho que construir essa marca. Eu tenho que fazer com que as pessoas olhem para a minha marca e falem, é isso que eu quero. Né? Quando ela tem ali, na frente das várias opções, quer ver um exemplo que eu adoro? Ketchup. Você vai ali no supermercado, tem quantas marcas de ketchup? Tem umas 15 marcas diferentes, muitas vezes. Né? Qual que você escolhe? A grande maioria vai escolher Heinz. Por quê? Não, porque é melhor. Tá, mas você, por acaso, é algum sommelier de ketchup para poder justificar a escolha do Heinz? Não, você está escolhendo por causa da marca. A marca é famosa. Falou, então, se eu vou comprar uma marca famosa, provavelmente ele é melhor que os outros. Né? Por isso é tão importante. A marca hoje é um ativo intangível, talvez, se não for o mais importante, é um dos mais importantes de qualquer organização. Né? E esse investimento precisa ser feito. E isso não significa exatamente gastar muito dinheiro. Significa, sim, você saber levar a sua marca para aquele que se interessa pelo mercado, né? Pelo seu produto. O terceiro aspecto, esse é um aspecto muito crítico. E ele é crítico
por causa da virtualização das pessoas. Você viu? Até a terceira idade é virtual hoje. Né? Não sei se isso acontece com vocês, mas meu pai, por exemplo, que tem 80 anos, ele fica com o celular na mão o tempo todo, olhando aqueles vídeos de WhatsApp, aqueles negócios, não sei o quê, entra numa página, entra na outra, aí não sabe botar o mudo, aí fica aquele negócio, de repente é uma cantoria, de repente é uma fala de alguém. Eu não sei se isso acontece, eu acho que não acontece não, né? Não acontece com ninguém, né? Isso é a digitalização da terceira idade. Cara, isso é um mercado, meu. Isso é mercado novo. Né? Esse é um mercado que surgiu por causa da pandemia. Porque eu lembro, porque antes da pandemia eu tinha feito uma pesquisa sobre a resistência ao e-commerce. E a maior parte dos participantes da pesquisa resistentes ao e-commerce eram o quê? Terceira idade. Era o receio do produto não chegar, do pagamento, né, por algum motivo ser clonado, cartão. Eles tinham um medo desse negócio. Tinha um medo, falava em tecnologia, falava, não, chama lá meu sobrinho de 6 anos lá que ele vai fazer para mim. Hoje eles tomaram conta do Facebook, tanto que a turma fugiu para o Instagram. Né? Por quê? Porque o Facebook aumentou a idade média. Podem observar, observem isso. Olhem a realidade do mercado. Isso é mercado. Isso é mercado. Mas onde é que eu queria chegar aqui? Eu queria chegar na questão do preço. Por que o preço mudou? Porque ficou mais fácil comparar. Quantos de vocês aqui, não precisa falar, não precisa responder, mas quantos de vocês aqui olham a loja e compram na internet? Você vai lá ver como é que é, quer dizer, a parte áptica, né, tangível, e daí você compra na internet porque é mais barato. Está cada vez mais difícil você distinguir o real do virtual. E as pessoas começam a ter essa percepção e querem ali aproximar um preço do outro. Tudo bem. O que justifica eu pagar mais pelo mesmo produto que eu pagaria menos? Um conjunto de benefícios. Né? Então, nesse momento, você tem que fazer assim, tudo bem, eu tenho que saber justificar muito bem o meu preço mais elevado. Se o meu preço é mais alto, eu tenho que saber justificá-lo. Né? Se eu estou no mundo real e eu não consigo competir com os preços do mundo virtual, eu preciso, de alguma forma, mostrar por que pagar mais comigo é melhor do que pagar menos. Né? E esse é um desafio. Eu digo para vocês, isso é desafio. Isso é desafio. Tá? E não pense porque no mundo virtual é mais barato, não sei o quê, porque os caras estão tudo quebrando também. Pode ver. Americanas é um caso. Né? Existem outros casos, né? Mas não que seja por causa disso, mas grande parte do desempenho dos e-commerce é negativo. Né? Salvo um ou outro, que, se não me engano, é Mercado Livre, não me lembro agora, eram 2 que estavam dando lucro, o resto tudo prejuízo. Né? Por quê? Porque era um preço muito baixo, é muito fácil comparar, né? É muito fácil. Você está na internet, vai comparar preço, eu vou comprar lá um fogão da Brastemp. É fácil de você comparar e comprar lá, você pega, o próprio Google ajuda, né? Ele põe um monte de oferta, tudo igual, né? Com os preços embaixo. Você vai em qual? Fala, vou nesse mais caro aqui. É claro que não, né? Você vai direto no mais barato, né? Para ver qual que é a situação, se vai demorar muito para chegar, quais são as condições de pagamento, esse tipo de coisa. Ou seja, uma revisão nos benefícios que justifiquem um pagamento mais elevado é importante. Porque é o seguinte, esse negócio de qualidade com preço baixo é conversa fiada. Preço é sinal de qualidade. Não é verdade? Vamos dar um exemplo aqui. Você vai comprar um vinho para servir para os seus amigos num jantar na sua casa. Tem um vinho de 10, um de 30 e um de 100. Qual que é melhor? Qual que é melhor? O de 10, de 30 ou de 100? Não precisa nem dizer, né, que o de 100 é muito melhor. Pode ser o mesmo vinho. Mas se você tomar aquele de 100, você vai falar, isso que é vinho. Né? Não é isso? É essa a perspectiva. Nós temos que entender o consumidor. E ele está cada vez mais focado nas suas próprias experiências. Né? E essas experiências vão passar necessariamente pelas percepções que ele tem. E uma delas é associar o preço à qualidade. Preço menor, produto pior. Preço maior, produto melhor. Isso é uma coisa que está na cabeça da maioria das pessoas. Menos os treinados, que nem nós, né?
Quem é treinado, a gente já sabe, né, que a conversa não é bem essa, né? Mas nós temos aí uma realidade bastante interessante nesse aspecto. A outra ação, e essa talvez seja uma das mais importantes, é justamente você caracterizar os seus clientes, dando foco àqueles que fazem melhores negócios com você. Tem um termo que a gente usa no marketing, chama o cliente ideal. Né? O que é o cliente ideal para qualquer empresa? É aquele que paga o preço mais alto com o menor custo para você. Esse é o cliente ideal. E aí, nós temos que redesenhar esse cliente. Né? É a tal da persona, ou seja, você caracterizar um cliente de uma forma tal que você consiga definir, não, quem que é o cliente? O meu cliente é esse aqui. Porque uma coisa é certa, quando você escolhe os clientes errados, a tua probabilidade de fracasso é muito alta. É quando você tenta vender para quem não vai comprar. Né? Então, nós temos que enxergar isso. Nós vamos ver, por exemplo, o vendedor da Porsche nunca vai lá me visitar para me oferecer um Porsche. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para comprar, eu não sou cliente da Porsche. Né? Ele tem que saber para quem que ele vai direcionar um produto tão difícil de vender como esse. E essa caracterização vai fazer com que você ganhe produtividade no teu desempenho. Só que, e aí voltando para a questão, o cliente mudou. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que redesenhar o meu cliente. Quer dizer, quem ele é? Que tipo de comportamento ele tem hoje? Né? Ele que estava ali naquela vida antes da pandemia e hoje tem uma vida diferente no pós-pandemia. Não mudou a vida de vocês? Mudou, não mudou? Nós começamos a ver coisas diferentes, prestar atenção em coisas diferentes. Né? Um dos aspectos mais interessantes de todos foi justamente a valorização do próprio lar. Né? Esse negócio de lar cresceu muito. Justamente por quê? Porque as pessoas começaram a investir no seu próprio lar, porque, poxa vida, né? Antes eu tinha que sair todo dia para começar a trabalhar às 8 e terminar às 6 da tarde, pegava 1h30 de trânsito, né, para ir, mais 1h30 para voltar. Ou seja, eu gastava o dia entre o transporte e o trabalho. Então eu saía bem cedo de casa e chegava à noite. Não curtia a nossa casa. A casa é a cama. Né? Cama e banheiro, né? É isso, né? Era o suficiente para casa. De repente, a empresa já abriu para a gente fazer home office 2 vezes por semana. Né? Eu já consigo ter uma internet melhor em casa, então já dá para fazer muita coisa, eu posso fazer por aqui mesmo. E isso faz com que a gente tenha outros tipos de interesses. Né? Então, eu tenho que recaracterizar todos os meus clientes. É claro, em alguns mercados o cliente não mudou, mas na grande maioria dos mercados o cliente é completamente diferente em termos de comportamento. Não que não seja a mesma pessoa, mas ele começa a dar valor para coisas diferentes. E isso nós temos que cuidar. Isso nós temos que olhar. Né? Então, a recaracterização e o foco em quem faz bons negócios com você é critério básico e crítico para que você consiga sustentar a tua operação nos próximos anos. Caso contrário, você vai acabar sendo atropelado pelo mercado. E tem uma coisa que é certa, concorrência não perdoa. A concorrência está aí para te fazer evoluir. Porque quando é que a gente evolui? Na dificuldade. É quando a coisa aperta que a gente corre atrás, não é assim? Quando está tudo fácil. Lembra? É só lembrar ali daquele período do ensino fundamental, por exemplo. Né? Se você tinha 2 provas no semestre, no bimestre, se você foi bem na primeira, você nem estudava para a segunda. Não é isso? Quando é que você estudava? Quando você foi mal na primeira. Puta, aí eu tenho que recuperar, aí eu tenho que ralar e estudar. Né? E assim nós sempre fizemos. Né? Ou seja, nós sempre tivemos essa característica muito peculiar de a gente, quando está tudo bem, mas quando está mal, aí nós corremos atrás. Né? E isso é um grande diferencial do pós-pandemia. Né? Porque o mercado vai perdoar só aqueles que forem competentes o suficiente para vencer exatamente esses desafios que a pós-pandemia está colocando para nós. Né? E para muitos negócios isso ainda não está muito claro. Né? Para muitos negócios ela ainda não sabe direito que mudanças o cliente passou. Vamos dar um exemplo? Shopping center. E aí? Aumentou, diminuiu? O que a gente percebe? A gente percebe vários shopping centers com várias lojas fechadas. Cadê o cliente?
Foi embora? Não compra mais? Está comprando na Shein, né? Na Alibaba, no AliExpress, né? Vai comprar na Shopee. É isso? Foi, esse cliente vai comprar ali, não vai voltar mais para o shopping? Pô, mas eu continuo existindo lá. O que eu vou fazer para trazer o cliente de volta para mim? Né? Tem muitos que não estão fazendo nada. E tem outros que estão apostando nas velhas fórmulas do passado. O que vinha antes da pandemia foi. E agora? Quais são os interesses? Então, nós temos que pensar nos motivos, né, que fazem o cliente comprar de nós. Então, nós precisamos fazer o quê? Como é que eu caracterizo o cliente? Eu tenho que falar com os meus clientes. Eu tenho que construir relacionamento. Tá? E o que a gente vê, muitas vezes, é uma direção completamente contrária. Quer ver? Eu dou um exemplo para vocês. Inclusive, eu cito esse exemplo no livro. Né? Chatbot. O chatbot é uma coisa muito interessante, uma automatização de atendimento. Mas ele ainda não é muito inteligente. Então, muitas pessoas têm ódio desse negócio. Não é isso? E quando uma empresa está colocando um chatbot, ela não está preocupada em atender melhor aos clientes. Ela está preocupada em reduzir custo. Para a grande maioria das empresas, o chatbot é redução de custo. Não tem nada a ver com atendimento. E aí o cliente que se vire. Né? E aí a gente fica, pô, mas espera aí, né? O cliente é o meu bem mais precioso, porque afinal de contas é o dinheiro dele, eu dependo do dinheiro dele. Né? E aí o que eu faço? Eu não falo com ele. Deixo ele se virar. E aí ele se vira, faz o quê? Acho que todos vocês já passaram por isso. Né? A gente faz o quê? A gente troca. A gente muda. Né? Não tem outro jeito. E essa perspectiva é uma perspectiva que nós temos que saber medir muito bem, equilibrar muito bem a automatização com a pessoalidade. Né? Existe mais capacidade de automatização hoje? Existe, por causa da pandemia. Por causa da pandemia, as pessoas tiveram que se digitalizar. Elas começaram a aprender a usar melhor os seus sistemas. Né? Por outro lado, a pessoalidade continua sendo um diferencial muito grande. E é exatamente esse equilíbrio que está faltando. Então, eu tenho que construir esse plano de relacionamento individualizado. E não fazer como muitas empresas fazem, que é o relacionamento por interesse. Esse está até aqui também, esse aqui eu adoro falar do relacionamento por interesse. Quando é que uma empresa te liga? Quando é que ela te liga? Para vender para você. Não é isso? Ela nunca te liga para saber se está tudo bem, se você está gostando, como é que são suas experiências. Não, ela só te liga para fazer oferta. Isso que chama relacionamento por interesse. Né? Esse namoro por interesse não dá certo, na verdade? Né? Não vai funcionar. E aí o que as pessoas fazem? Começam a reclamar. Aí entra lá no Não Me Perturbe, né? Foi criada uma legislação para identificar ligações que só querem saber de vender. Está entendendo? Tudo isso mostra a falta de cuidado das empresas com os próprios clientes. Quando eu falo assim, eu só lembro dele quando eu quero enfiar mais alguma coisa nele. Porra, cuida dele, faz um plano de relacionamento. Existem tantos softwares e sistemas de CRM, está faltando o elemento humano nessa história toda. Né? E isso tem sido uma falha frequente de várias empresas. Inclusive, tem algumas empresas que trabalham tão bem essa questão da pessoalidade que a vantagem competitiva dela é justamente essa. Fala, por que você é cliente da empresa X? Ah, porque ela me atende bem. Porque toda vez que eu preciso, eu falo com a pessoa e ela me ajuda. Né? Sempre que eu preciso de alguém, tem alguém para falar comigo. Pessoal, parece que não, mas não esqueçam de uma coisa. O ser humano é um ser social. Ou seja, ele nunca vai ter a habilidade de viver sozinho. Porque não é da natureza do ser humano. Ele sempre vai viver em bando. Assim como outras espécies na natureza. Né? E, se nós somos sociais, nós gostamos de ter relacionamento. Gostamos de ter relações. Né? Então, para aqueles que acreditam, assim, os filósofos do fim do mundo, do apocalipse, né, que falam que as pessoas vão se fechar nas suas casas, nas suas vidas, e vão viver uma vida totalmente digital, à lá metaverso ou Second Life, esquece, cara, isso não é o ser humano. O ser humano não é assim. Vai falar, não, mas a juventude faz a mesma coisa.
Pode observar, você vê os jovens, não, eles estão se relacionando. Tudo bem, em plataformas digitais, muitas vezes, em outras vezes se encontram, e assim, eles têm o seu próprio meio de relacionamento, mas eles são sociais. Né? Então, o relacionamento é, talvez, hoje, um dos fatores mais importantes para as empresas investirem. Por quê? Porque você manter clientes custa muito mais barato do que captar clientes novos. Tá? Segundo o Kotler, não sei de onde ele tirou esse número, 5:1. O que você gasta com um cliente novo é o mesmo que você gasta com 5 clientes que você já tem, que já são seus clientes. Né? Não sei exatamente de onde ele tirou esse número, mas ele está lá no livro dele, lá, ele fala isso. Né? Mas uma coisa é certa. O cliente que você já tem já sabe o que ele gosta, já sabe o que ele compra, ele já sabe. Então, o que nós vamos fazer? Precisamos trabalhar, fazer esse relacionamento com eles, individualizar as relações, tratar as pessoas, é aquela relação do passado, não é verdade? Não tem aqueles clientes ou aquelas empresas que vocês visitam, que tratam você pelo nome, principalmente aquelas mais tradicionais, mais antigas, aquelas que por muito tempo tiveram um caderninho para anotar suas compras. É esse resgate que muitas vezes está falando, é isso que diferencia uma empresa da outra. Porque contratar um sistema de atendimento, qualquer um pode contratar. Basta ter um pouco de dinheiro para pagar o sistema. E o que me diferencia dos demais? É essa a questão. Né? E isso eu trago aqui nessa ação do número 5. O que mais nós temos aqui? Aquilo que é o que nós chamamos de vantagem competitiva. Se eu chegar para as pessoas, para os profissionais do mercado, e perguntar qual que é a sua vantagem competitiva, muitos vão dizer diferenciais dos seus produtos e serviços. Não, porque o meu produto tem isso, porque o meu serviço faz aquilo, não sei o quê, pipipi. Eu falo assim, está errado. A vantagem competitiva está no olho do cliente, não no olho da empresa. Porque sabe qual que é a tua vantagem competitiva? O motivo pelo qual os clientes são seus clientes. Essa é a sua vantagem competitiva. Né? Por exemplo, tem muita gente que é cliente da Apple. Por que é cliente da Apple? Porque a Apple é Apple. Acabou. É isso aí. Esse é o motivo. Tá? Não pode falar que não estraga, porque estraga. Não pode falar que a tecnologia é a mais avançada, porque tem outras. Né? Porque ele é. Acabou. Certo? E é essas motivações, esses entendimentos de por que o cliente é seu cliente e não da concorrência, é que é a tua vantagem competitiva. E é nela que você tem que investir. Por isso que nós temos que conversar com os nossos clientes e fazer o relacionamento. Para tentar entender, por que você está comprando em mim? É por causa da minha marca? É porque você gosta de mim? É por causa de alguma. É por causa da localização? É por causa de quê? Né? E essa vai ser a sua vantagem competitiva. Então descubra por que os seus clientes, porque é ali que você vai trabalhar. Você vai fazer o quê? Você vai tentar encontrar um grande conjunto de clientes que tenham os mesmos interesses daquele que você está perguntando. Né? Que valoriza aquilo que você tem para oferecer. Pô, por que você está comprando em mim? Porque é mais rápido. Pronto. Né? Eu compro da tua pizzaria porque a tua pizzaria entrega antes das outras. Ok. Então eu vou fazer o quê? Eu vou buscar clientes que têm pressa em receber a pizza. Né? Você fala assim, pô, é todo mundo. Não é todo mundo. Não é todo mundo. Tem gente que não tem pressa nenhuma. Tem gente que quer uma pizza com uma massa mais grossa, tem gente que quer um produto exótico, tem outro que quer ir buscar. Tem grupos e grupos e grupos de clientes. Por isso que está tudo relacionado. Caracteriza os clientes, faz relacionamento e entende por que eles são seus clientes. Né? Nós fizemos aqui alguns exemplos. Né? Por que eu compro lá a Heinz? Porque é da marca. Por isso que eu falo que a marca é um negócio bastante importante. Por que eu frequento aquela escola de inglês? Porque eu gosto do professor. Ponto. Né? Então, é essa perspectiva que nós temos que entender. E, olhe, eu digo uma coisa para vocês. Tá? A maioria das empresas não sabe disso. Sabe o que ela faz? Ela supõe vantagem competitiva. Não, eu suponho que os meus clientes são meus clientes por causa disso. Tá, mas você já perguntou para eles? Né? Eu lembro que a gente fez uma pesquisa muito interessante, está publicada aí numa revista científica, fazendo uma comparação entre o que os turistas esperam, né, esperam do local turístico e o que os prestadores de serviço turístico acham que ele espera. Né? Cara, completamente diferente.
Completamente diferente. Enquanto os turistas estavam esperando uma coisa, os prestadores de serviço achavam que era outra. E aí, como ele achava que era outra, eles investiam naquilo ali, que para o turista não fazia diferença nenhuma. Estão vendo? Você desperdiça recurso a hora que você não sabe o que os teus clientes gostariam de você. Né? E essas motivações de compra fazem muita diferença. Porque daí você vai fazer o investimento naquilo que realmente interessa. Né? E tudo isso está muito relacionado à ação anterior. As empresas não falam com seus clientes. Elas não falam. Né? Como ela não fala, ela supõe. Não, eu suponho que os meus clientes são meus clientes por causa disso. Não é verdade, muitas vezes. Né? Ele acha que é uma coisa e não é. Aí o que ele faz? Fica investindo numa coisa que não faz diferença nenhuma para os clientes. Né? Então, e essa mudança de motivação acontece no pós-pandemia. As pessoas eram clientes por um motivo, hoje são por outro. E não necessariamente a mesma empresa. Né? Então, toda essa perspectiva de quais são as motivações vão me levar a fazer o quê? A minha estratégia de mercado, a minha estratégia de marketing. Né? Obviamente, para eu poder agir, eu tenho que conhecer. Então, o que eu tenho que fazer? Pesquisa. Né? Aí eu tenho que aprender a pesquisar, eu tenho que conhecer antes de agir. Está vendo? Está tudo relacionado. Eu caracterizo meus clientes, entendo, né, programo o relacionamento, entendo as vantagens, tudo a partir do quê? A partir de pesquisa. Então eu tenho que entender o que os meus clientes, eu tenho que pesquisá-los. Eu tenho que começar a conhecer antes de tomar a decisão. Né? Eu digo uma coisa para vocês, nós estamos na era dos dados. É uma, como que eu posso dizer assim, é quase uma irresponsabilidade você tomar a decisão sem qualquer tipo de informação. Né? Porque informação existe. Só que existem duas questões aqui. Primeiro, a dificuldade de usar tecnologias de pesquisa associada à falta de conhecimento de pesquisa. E aí vem a nossa, né, o nosso serviço, que é o serviço da FUCAP. O que nós ensinamos? Ensinamos a pesquisar. Né? Ensinamos a fazer pesquisa. Qualquer pessoa que faz um mestrado, ele é formado um pesquisador. E se ele faz um doutorado, ele é um pesquisador em nível avançado. Né? Ou seja, fazer pesquisa hoje é só quem não quer. Porque eu falo assim, pô, mas é muito caro. E realmente é caro. Você vai contratar uma empresa de pesquisa, é caro. Qualquer pesquisinha, sem vergonha, é 30, 40, 50 mil. Mas se você não tem dinheiro para pagar, o que você faz? Aprende, ué. Né? Porque você pode fazer pesquisa hoje de graça. De graça. Você não precisa gastar nada. O que você precisa ter? A plataforma adequada e conhecimento de pesquisa. Basta isso. E você levanta tudo o que você precisar. Né? Então, essa perspectiva de pesquisa hoje faz muita diferença. Por isso que nós temos tanta procura, por exemplo, no mestrado. Né? Tem muita gente que acha que fazer mestrado é para dar aula. Não tem nada a ver com isso, não. Fazer mestrado é para se desenvolver. Lembra? Eu comentei isso com vocês. Para mim foi uma surpresa. Quando eu fui fazer mestrado, eu falei, mas isso é uma coisa que eu não sabia que existia. Né? Isso é uma diferença muito grande. E essa forma de pensar diferente é o que diferencia o profissional do mercado. Né? Isso é tão importante que, por exemplo, tem algumas empresas, algumas organizações, por exemplo, bancos, que para determinadas funções, sem mestrado, não podem nem concorrer, não podem nem entrar. Né? E aí o pessoal corre atrás do mestrado. Né? Mas justamente por quê? Porque eu preciso do pesquisador, eu preciso do cara de pesquisa, ele tem que entender de cliente, de mercado e concorrente. Ele tem que saber fazer esse tipo de pesquisa. Né? Ele tem que, e a partir da pesquisa, eu conheço. Né? Ou seja, dados, informação, conhecimento. A partir do conhecimento é que eu ajo. A ação vem depois. É o princípio do médico. Né? Mais de 90% do tempo do médico é fazendo o quê? Pesquisando. Né? Porque depois ele descobre o que é, ele simplesmente dá a receita lá, ou diz que não tem mais saída, ou dá um tratamento, ou faz alguma coisa. Mas é a última parte dele. A ação dele é muito pequena. O grosso do trabalho dele é pesquisar. E é isso que nós vamos desenvolver junto aos nossos clientes, junto ao nosso mercado. Eu tenho que entender de concorrente, eu tenho que saber o que meus concorrentes fazem. Né? Eu tenho que entender como que o mercado se movimenta. E o mercado mudou. Fala, não, mas eu fiz uma pesquisa lá em 2015. Não serve mais. Aquilo não serve mais. Tudo o que aconteceu até 2019 já não serve mais. Né? Você tem que fazer tudo de novo. E fazer o quê? No pós-pandemia. Porque também não adianta fazer pesquisa durante a pandemia.
Porque acabou a pandemia, a situação muda completamente. Né? Por exemplo, eu tenho uma empresa que faz máscara. A empresa que faz máscara ganhou um monte de dinheiro durante a pandemia, correto? Ela vai continuar ganhando dinheiro? Não, né? Ninguém mais, não estou vendo ninguém de máscara aqui. Ainda tem as máscarazinhas? Está lá guardadinha, né? Em algum canto lá, está lá. A hora se precisar, a gente põe ela de novo. Mas acabou. Não tem mais mercado. Álcool gel, mesma coisa. Ainda tem um pouco, ainda se vê em alguns lugares, tudo, mas já não é mais aquele volume. Né? Então, o que existia antes da pandemia e o que existia durante a pandemia não serve para nós. Então, o que nós temos que fazer? Conhecer tudo de novo. Né? E, para isso, temos que fazer pesquisa. Para isso, temos que aprender a pesquisar. Né? Por quê? Depois que você pesquisou, você vai começar a pensar em como é que você vai vender. E esses canais de vendas são muito interessantes, porque, na verdade, muita gente acha que canal de venda hoje é só digital. Como é que nós vamos vender? Nós vamos vender no Instagram, no LinkedIn, no e-commerce, no aplicativo, é tudo digital. Tá, e o físico, e o real. Né? O que aconteceu, por exemplo, vocês lembram o que aconteceu com a variante Omicron? Vocês lembram o que aconteceu ou não? Vocês não lembram disso, né? Estava tudo certo, a pandemia estava controlada, tudo bonitinho, não sei o quê, a coisa estava andando, de repente veio o Natal e o Réveillon. O que aconteceu? As pessoas declararam a sua independência, não queriam mais saber de ficar em casa e foram todos se reunir. O que aconteceu? Aquela variante começou a se espalhar, que foi mais um grande pico da pandemia. Né? Ou seja, as pessoas já não suportavam mais aquela vida fechada. Né? Então, isso mudou. Fazendo o quê? Fazendo com que as pessoas valorizassem mais a experiência real. Por isso que eu digo uma coisa para vocês. Se eu ficar só no digital, eu vou morrer. Eu preciso pensar no meio físico. Aí você fala assim, professor, isso está fora de moda. Então, eu vou dizer para vocês, o Google. Vocês conhecem uma empresa mais digital do que o Google? Eu não conheço. Tudo no Google é digital. Não tem nada, mas tem loja. Google Store. Física. Né? Eu falei, mas o que os caras vendem? Tudo com a marca Google. Estão lá para vender produtos Google. Né? Mas loja física. Eu falei, mas o que o Google vai fazer loja física? Por quê? Porque ela sabe muito bem, né, que as pessoas valorizam essa experiência real. Então nós não podemos dizer, não, agora é tudo assim. Não é. O que nós temos hoje é uma palavra que está se usando muito hoje no mercado, chama omnichannel, multicanal. A gente tem que abraçar e alcançar o cliente das diversas formas possíveis. Né? Então eu tenho que pensar em todos os meios de venda, tanto digital quanto real. Tá? Porque se eu ficar só no digital, eu tenho a preocupação, tem que ter a preocupação de que eu vou desaparecer no meio de tanta gente. Porque esse é o grande problema do digital. O grande problema do digital é que está todo mundo lá. Como é que eu faço para me destacar? Esse é um desafio. Né? E eu digo para você, o digital por muito tempo foi muito barato, né? Que é inclusive até o próximo aspecto, né? Que é a estratégia digital. O digital por muito tempo foi muito barato. Hoje não é mais. É caro. Tá? Se você se descuidar, você gasta muito dinheiro. Com Google, com Facebook, com Instagram, com LinkedIn, né? Com WhatsApp. É caro, não é barato. Aí você começa a pensar assim, mas e agora? O que eu faço? Eu tenho que fazer refazer a minha estratégia digital. Sabe por quê? Porque foi todo mundo para lá. Está todo mundo lá. Então, o que acontece? Você tem o que nós chamamos de dispersão de marca. Está todo mundo no mesmo lugar. Como é que eu me diferencio? Se todas as plataformas têm, basicamente, o mesmo padrão. Né? Afinal de contas, qualquer anúncio, por exemplo, no Instagram vai ser igual, independente da marca. Não é verdade? Né? E isso acontece também no Facebook, isso acontece no LinkedIn. Né? O WhatsApp ainda tem uma capacidade de, digamos assim, de personalização, mas o alcance é mais limitado. Né? Então, o que nós vemos hoje, e esse é o desafio da estratégia digital, é que a maioria das empresas não tem estratégia digital. O que ela tem é comunicação digital. É diferente. Né? Então, ela faz assim, ela divulga no digital, mas ela não tem uma estratégia de divulgação, ela não tem uma estratégia de comunicação. Eu falo assim, não, para onde eu vou mandar? Eu mando para todo mundo.
Né? Então, aí gera aquela montanha de possibilidades, de contatos, de leads, e resultado mesmo acaba ficando muito pequeno. É a falta de uma estratégia digital. E essa estratégia digital tem que ser repensada. Então, se você não a tem, desenvolva. Se você a tem, atualize. Porque os públicos que estão olhando o digital são diferentes daquele antes da pandemia. Né? O que eles valorizavam lá, já não valorizam mais aqui. Né? Então, aí vem a necessidade de conhecer, necessidade de fazer pesquisa. Afinal de contas, se eu não enxergar qual que é o comportamento diferente, eu provavelmente não vou conseguir alcançar o meu público. E junto com a estratégia digital vem a estratégia tradicional, a comunicação tradicional. Eu não posso abandonar, falar assim, não, eu só vou fazer digital. Bobagem. Né? Eu lembro que uma das coisas, quando eu cheguei lá, eu falei, imprime folder, né? Imprime panfleto. Precisamos. Né? Nós temos que associar o digital com o tradicional. Né? Não dá para ser... Por exemplo, vamos falar de uma outra empresa super digital, Netflix. Netflix faz outdoor. Anuncia em ponto de ônibus, faz bus door. Netflix, cara. Né? Pô, não era para ser uma empresa só digital, né? Por quê? Porque nós temos o alcance multicanais. Né? Esses multicanais é o que fazem com que os estímulos de comunicação comecem a ficar na mente das pessoas. Né? Esse sempre foi o segredo da Coca-Cola. A Coca-Cola ficou marretando tanto, que a gente não esquece dela mais. Por mais esforço que a gente faça, a gente não consegue mais esquecer dela. Você pode até perder a memória, mas da Coca-Cola você lembra. Né? Então, é esse desafio que nós temos que ter. Ou seja, pessoal, não dá para chutar para um lado só. Agora não dá mais. Você tem que abrir teu leque e chutar para vários caminhos. E, obviamente, pesquisar para ver qual que é o mais eficaz. Né? Não, o mais eficaz é eu fazer um aplicativo para que o cliente baixe no telefone dele e faça essa relação comigo via aplicativo. Ok, é nele que eu vou investir. Né? Não, o meu cliente usa Telegram. Ok. O meu cliente gosta de TikTok. Tá bom. Vamos, e assim vem vindo. Né? Não, meu cliente quer loja física. Autoatendimento. Fala, é isso que nós vamos entender. Lembre-se, o cliente é o que vai determinar as suas ações. Porque é ele que te financia, pô. Né? O dinheiro vem dele, então você tem que alcançá-lo de qualquer forma. Tá? E, obviamente, fazer um belo plano de captação de clientes. Né? Ou seja, eu tenho que ser capaz de atrair os clientes certos e fechar negócio com eles. Né? Esse olhar, né, depende muito das suas competências e muito do que vem para trás. Então, é por isso que ela ficou como última ação. Porque ela depende de muito do que foi das outras 10 ações. Né? Para eu elaborar um bom plano de captação de clientes, eu tenho que ter clareza de quem que é o cliente, o que ele quer, quais são os interesses dele, que preço ele está disposto a pagar, que produtos ou serviços ele está disposto a comprar, como ele gosta de relacionar, que tipo de comunicação alcança ele. Ou seja, um bom plano de captação de clientes não é pegar a lista de cliente inativo da empresa e tentar ficar recuperando. Isso, para mim, é uma das atividades mais odiosas que existe. É ligar para aquele que já foi cliente e não é mais. Né? Não. Eu tenho que entender ele completamente para daí chegar nessa última parte. Afinal de contas, todo o trabalho é voltado para clientes. Né? O primeiro problema de uma empresa é ter cliente. É o primeiro problema. Porque sem clientes não tem dinheiro. Tá? Vejam, e uma das ações que mais importantes é justamente a obtenção de clientes. Porque sem clientes você não tem dinheiro, sem dinheiro você não tem negócio. Tá? Então, pense nisso. O teu principal foco de atenção dentro da tua empresa é os clientes. Porque é ele que vai pagar a sua prestação do seu carro no final do mês. É ele quem vai pagar a escola das crianças. É ele. Né? É muito engraçado, porque às vezes a gente chega nas empresas, né, e pergunta, quem que paga o teu salário? Fala, não, quem paga é o patrão. Fala, não. Quem paga é os clientes que estão lá comprando da empresa e dando dinheiro para a empresa poder distribuir. Entre as várias partes, entre fornecedores, funcionários, lucros e assim sucessivamente. Né?
Então, ele é a primeira preocupação que você tem que ter. Por isso mesmo é que você tem que se preparar para vencer esses desafios, né? E aqui eu deixo um conjunto de recomendações finais, né? Afinal de contas, nosso tempo já está se esgotando, né? Mas eu deixo aqui algumas recomendações finais para que você mude o seu próprio comportamento antes de começar a pensar na sua... A Aline está tirando foto lá, né? Tá certo. Ô, Aline, eu te arrumo isso depois aqui, não tem problema, não. Ah, é para mandar, entendi, tá bom. Então, assim, nós temos que ter um comportamento apropriado para o novo normal. Se nós não desenvolvermos o nosso próprio comportamento, dificilmente a gente vai conseguir vencer esses desafios que são colocados a partir da pandemia, né? Então, a primeira coisa é que eu tenho que ter confiança em mim mesmo. Poxa, eu não sei nada no pós-pandemia. Você e todo mundo. Ninguém sabe. Então, tenha confiança de que você é capaz de desenvolver os conhecimentos que são necessários para você vencer esses desafios do novo normal, né? Também, cuida da sua aparência e comunicação. Lembre-se, imagem vende. Então, você tem que cuidar de quem você é. É a sua marca pessoal, né? Tem uma área do marketing que chama branding, né? Personal branding, né? Que seja justamente isso. E nós temos que vencer isso. O mercado tem que nos ver. Já imaginaram, vamos lá, já imaginaram, se eu chego aqui de bermuda, chinelão, né? Aquelas camisetas regata, com um medalhão no... Vocês iam me levar a sério? Fala a verdade. Não, aí não ia ter jeito, né? Se fosse para falar de alguma outra coisa, talvez, né? Cantar um rap, talvez, né? Mas não. Então tem que cuidar, você tem que aparecer tanto a tua aparência quanto a tua comunicação, que é o que forma a sua imagem. Outra coisa, ouça, seja um bom ouvinte. Tá? O mercado manda muitos sinais. Eu tenho que estar preparado para escutar, né? Inclusive, quem trabalha na área comercial é o que tem maior problema, porque ele fala mais que a boca, né? Então, assim, fala muito e ouve pouco. Nós temos que aprender a ouvir um pouco mais, né? E isso faz muita diferença. Também, atualize constantemente. Não adianta você achar, não, eu já sei tudo. Não existe. Se alguém chegar para falar assim, eu sei tudo de marketing, é mentira. O marketing é tão grande, que não tem quem saiba. Tem muita gente que sabe muito de marca, tem muita gente que sabe muito de comunicação, tem gente que sabe muito de preço, sabe muito de estratégia, mas de tudo ninguém sabe, né? Então você tem que estar sempre aprendendo, né? E olha, eu digo para vocês, numa velocidade cada vez mais acelerada, eu não dou conta de tanta novidade que vem por aí. Então o que eu faço? Eu vejo a novidade, eu olho para ela e fico esperando para ver se ela vai pegar ou não vai pegar, né? E tem outra coisa, o marketing também tem um outro defeito, ele gosta de botar roupa nova em corpo velho, né? Então, assim, tem muita coisa que é feita, assim, esses dias atrás, você vai falar, pô, você viu aquela plataforma de clusterização, não sei o quê? Eu falei, cara, análise de cluster no marketing é da década de 50, né? 1950, né? Então, assim, já o pessoal traz grandes novidades que já são antigas, né? Então, temos que tomar cuidado com isso também, para não sair comprando qualquer coisa. Tá? Então, o marketing tem um pouco disso, a gente tem que tomar cuidado. Agora, é claro que nada vai funcionar se você não se dedicar de coração, corpo e alma àquilo que são os seus objetivos. Tá? Tenho certeza que se você não se envolver naquilo que você quer, dificilmente você vai conseguir. Sabe aquela história de, eu vou, mas com o pé atrás. Esse negócio de com o pé atrás é que nem mulher meio grávida. Já viram uma mulher meio grávida? Ela está meio grávida, não está grávida. Não, não tem. Ou está ou não está. Então, é isso que nós temos que fazer, nós temos que mergulhar, né? Se nós estamos dispostos a vencer no mercado, a gente tem que se dedicar. E isso faz muita diferença, e o mercado valoriza isso muito, né? Assim como a diversidade. Lembrando que cada pessoa é diferente. Aproveite, desfrute dessa diversidade, dessa personalidade única, né? Cada um tem a sua, né? Valorize isso. Muitos dos clientes vão falar, mas eu não entendo esses clientes, né? Por quê? Porque cada um tem um jeito, não tem ninguém igual, não. E nós temos que entender isso. Também, esteja preparado para mudar, né? Porque hoje é uma pandemia, e amanhã? E depois da manhã? E depois da manhã? Pô, cara, tá louco, cara. Né? Falta até fôlego para tanta variação, né? Então, nós temos que estar preparados para isso sempre, né? Desenvolva seu marketing pessoal, seu network. Redes de relacionamento hoje fazem muita diferença. Você aprende com elas, elas te ajudam, né?
E as pessoas precisam te ver muito bem, para que você possa realmente conquistar a confiança no mercado. Esteja feliz, esse para mim é um ponto fundamental. Se você se não gosta, cara, nunca vai ficar bom. Nunca. Você tem que estar feliz. Né? Eu lembro que uma vez eu estava entrando numa empresa lá, e aí eu passei na mesa de uma pessoa lá e tinha um calendário assim, em cima da mesa, assim, com uns dias riscados assim. Eles estavam tudo riscados. Assim, eu vi vários. Aí estava escrito assim, faltam 238 dias para as minhas férias. Eu falei, Cacilda, cara, deve ser uma tortura aquilo ali. Para a pessoa estar contando e eliminando os dias. E naquele dia que eu estava lá, ele já tinha eliminado. Quer dizer, então já não estava mais contando. Ou seja, não dá, cara. Para você fazer bem alguma coisa, você tem que estar feliz. Né? Eu estou muito feliz. Estou feliz de estar aqui, estou feliz pelo convite do CRA, feliz pelo Wagner ter me convidado para estar aqui hoje. Né? E porque a gente tem que estar feliz com aquilo que a gente faz. E eu amo fazer isso. E nós temos que amar o que nós fazemos. Né? E, claro, encontrar as nossas próprias vantagens competitivas. O que eu tenho que me faz as pessoas me comprarem? Né? Comprar não é comprar com dinheiro. Né? O que eu tenho que faz com que as pessoas confiem em mim, queiram o meu relacionamento, queiram o meu contato, ou seja, é a minha vantagem competitiva. Você tem que achar a sua. Né? É o seu poder de comunicação, né? É a sua capacidade de raciocínio, é a sua forma de desenvolver conhecimento. O que você tem que o diferencia de todos os demais e o torna único? É isso que faz a diferença para você. E, claro, fazendo agora a minha venda, né? Também estudar, né? Estudar, porque afinal de contas é tão bom, né? E aí a gente tem que... eu não sei, eu adoro estudar, sempre gostei. Né? Sempre gostei, eu sou um cara muito curioso. Né? E espero que vocês desfrutem também dessa possibilidade, que é a nossa FUCAP Rio de Janeiro, que está patrocinando a minha vinda aqui hoje, né? E também querendo se aproximar dos administradores do Rio e ajudar do Rio de Janeiro, eu falo Estado do Rio de Janeiro, né? Justamente porque a gente consegue contribuir para a carreira de vocês. O sucesso de vocês é o nosso sucesso. Né? Então, nós queremos contribuir com o sucesso de vocês. Tá bom, pessoal? Quero agradecer a oportunidade, espero que vocês tenham apreciado. Quem gostou da brincadeira, tem aqui. A Aline trouxe aqui alguns livros para comercializar aí a Aline é da editora, né? Que publicou os livros, tá? E eu fico muito feliz de ter conversado com vocês e abro para perguntas para aqueles que quiserem perguntar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Perguntas? Todo mundo cansou já, né? É isso? Então, espera aí que vem aqui um comentário. Vamos lá, está aqui, ó. Ó, pessoal, quem quiser fazer contato, está aí, tá? Meu e-mail, minhas redes sociais, né? Professor, Prof. Emerson Mainardes, né? É fácil de me achar lá na rede social. Boa noite, eu sou a Aline. Estou representando aqui a editora Letramento. Acho que esse livro não deveria ficar só para as empresas, né? Serviços médicos, inclusive, e serviços, projetos sociais deveriam ler esse material, porque as pessoas precisam se atualizar, as pessoas precisam se humanizar e entender que a pessoa que eles estão trabalhando, né, que o público-alvo deles não deixa de ser um cliente, porque está ali, pagando também o trabalho deles. Então, precisam se atualizar, precisam compreender o que as pessoas precisam, e isso faz uma diferença tremenda. Né? Por que não alcançam os objetivos nos projetos sociais e na medicina também? Estou falando isso de coisas recentes, pessoais, que eu acompanhei, que não alcançam os objetivos, e porque, assim, às vezes a gente perde um dia no consultório médico, porque aquele médico é muito bom, ele está se atualizando, e a gente não volta em outro.
porque não tem resposta nem no boa tarde, né? Então, isso, tudo que foi falado serve para muitos outros nichos, né, de serviços e projetos. É verdade, Aline. Na verdade, o marketing ele serve para todas as empresas que têm cliente. As empresas que não têm cliente, elas não precisam de marketing. Vocês conhecem alguma? Por que vocês não conhecem nenhuma empresa que não tem cliente? Porque ela existe por causa dos clientes, né? Se ela não tem cliente, ela não existe, né? Então, independente se ela seja uma organização com fins lucrativos, uma organização pública, uma organização sem fins lucrativos, ela tem que se financiar de alguma forma. Esse cliente pode ser o governo, esse cliente pode ser outras empresas, esse cliente pode ser pessoas, né? Eu sei que uma das áreas que eu estudo bastante no marketing é justamente marketing para organizações sem fins lucrativos. É o que nós chamamos de non-profit marketing, marketing, né, sem fins lucrativos. E até voltei, estava semana passada, semana passada, voltei do congresso de marketing sem fins lucrativos. Aconteceu na Hungria, eu estive lá, né, apresentando os nossos trabalhos, falando de desenvolvimento de organizações sociais e o quanto elas precisam de marketing, né? Assim como podemos dar alguns exemplos, como é o caso da Greenpeace. Como é que o Greenpeace consegue financiar uma operação como aquela? Pega o Médicos Sem Fronteiras, né? Se ela não fizer um trabalho de marketing, ela não consegue obter os recursos. Vamos para a realidade nacional, um projeto como o Tamar, por exemplo. Como que o Tamar consegue se financiar? Ele precisa de recursos. Precisa de recursos, tem que ter cliente, alguém tem que pagar essa conta. E aí que entra o marketing. Então, assim, o marketing ele acaba servindo para todos, né? Independente se é uma empresa formal ou não, independente se ela tem fins lucrativos ou não, né? A grande questão é o seguinte: toda empresa tem clientes. Ou seja, toda empresa é financiada de alguma forma. Ela tem que se financiar. E esse financiamento tem que vir daqueles que são os beneficiários do produto ou do serviço. Você fala, não, mas uma organização social, o financiador não é o beneficiário. Não, ele é um beneficiário também. Ele é um beneficiário em termos psicológicos, em termos emocionais, né? Uma forma de contribuir com a sociedade, uma forma de ele, inclusive, se valorizar. Todo mundo é beneficiado de alguma forma, né? E é essa perspectiva que nós temos que enxergar. Temos que enxergar de uma forma mais ampla. A ideia do livro foi justamente falar assim, olha, nós temos que rever os nossos conceitos, né? Aquilo que acontecia já não está acontecendo mais. Então agora nós temos que enxergar uma outra realidade que nós não conhecemos. E não é conhecida por nós, não é conhecida por ninguém. Então é um desafio para todos. Aquele que conseguir superar esses desafios antes, provavelmente vai se dar melhor que os demais. Essas organizações precisam ler. Precisam ler, claro, sem dúvida nenhuma. Por isso que a gente está aí divulgando, né? E eu divulguei bastante, porque que bom. Tem muita gente precisando ler. Tá certo. Obrigado, Aline. Mais alguma pergunta? Mais alguém quer participar? Quer fazer seu depoimento? Não? Então tá bom. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, nesse dia chuvoso, à noite. Você sempre tem duas opções, né? Você podia ter ido para sua casa e ficar lá, ou você podia vir aqui me escutar. Você optou por vir me escutar. Espero que você tenha saído com alguma coisa a mais. Tá bom, pessoal? Obrigado. Valeu.